Muito bem, meus queridos amigos, vamos lá. Mudança de fase. Nós estudamos anteriormente as mudanças de fase. Estamos lá em Química 1, que significa mudança de fase. Quais são as várias mudanças de fase que nós temos? Vamos lá. O estado de agregação da matéria, né, que a gente está se referindo aqui, estado sólido. Você aquece e vira líquido. E você aquece e vira gasoso ou gás, né? Estado gasoso. Para dar nome às transformações. A transformação do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. Como esse assunto se chama mudança de fase, nós temos que fazer o gráfico de mudança de fase, os calores que ocorrem nessa reação. A primeira coisa que temos que saber é os gráficos de transformações, do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o estado gasoso. Mas temos que saber os nomes dessas transformações. A passagem do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso chama-se... Olha, o nome geral a gente chama de evaporação. Mas tem alguns nomes especiais, tudo bem? Tem, claro, a vaporização. Chama de vaporização. Vaporização é simplesmente a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Como, por exemplo, a gente colocando a gente molha a calçada, você percebe pouco a pouco a água desaparecendo, ou seja, a água passando do estado líquido para o estado gasoso. Você tem a ebulição. O que é ebulição? Ebulição é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Como, por exemplo, a gente está fazendo café. E aí a água começa a ferver lá no fogão e lentamente você percebe que ela vai evaporando. E, é claro, tem a calefação. O que é calefação? Calefação é quando você pega a sua chapinha para ver se ela está quente e dá aquela cuspida na chapinha. Faz aquele barulho assim. Aquilo ali, isso também é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Mas é a passagem violenta do estado líquido para o estado gasoso, ou instantânea. O contrário agora. A passagem do estado gasoso para o estado líquido. A passagem do estado gasoso para o estado líquido chama-se liquefação. Ou conhecida como condensação. A passagem do estado líquido para o estado sólido chama-se solidificação, mais fácil de todas. E a passagem do estado sólido para o estado gasoso chama-se sublimação. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Lembra daquelas bolinhas de naftalina? Muito antigo isso, né? Aquelas bolinhas de naftalina, vocês percebem que elas colocam no guarda-roupa, né? Elas vão diminuindo de tamanho com o tempo. Por que isso ocorre? Porque a naftalina, o naftaleno, ele simplesmente sublima. Ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. O contrário pode acontecer, Henrique? Pode. É também chamada de sublimação, a passagem do estado gasoso para o estado sólido, ou ressublimação. Alguma dúvida? Pessoal, para cada transformação dessa tem um determinado calor. Tudo bem? Por exemplo, nós estudamos nos exercícios anteriores, lá do assunto de calorimetria, nós estudamos em calorimetria, tínhamos aqui um gráfico de temperatura pelo tempo. Nesse gráfico de temperatura pelo tempo, nós temos o gráfico ele subindo aqui. Uma substância de massa M, ele tinha uma temperatura inicial T0 e chegava até uma temperatura final T, no determinado intervalo de tempo. A questão que eu estou mais preocupado aqui, deixa eu substituir esse tempo aqui por calor, que é a quantidade de calorias, né, que esse corpo recebeu. Aqui 0, digamos que ele recebeu uma quantidade de calor Q. Observa aqui que esse gráfico é uma função de reta. Então é dado pela fórmula Q igual a mc multiplicado por Δθ. Esse massa significa massa do corpo, calor específico do corpo, e esse aqui é a variação de temperatura, e Q é a quantidade de calor que foi recebida. Esse calor, nós já estudamos, e é importante revisar essa aula caso você não saiba, é chamado de calor sensível. Por que ele é chamado de calor sensível? É simples, porque não há mudança de fase. Quando não há mudança de fase, você apenas está esquentando. Por exemplo, a água para fazer um chá. Você só faz dar uma esquentadinha nela. Você aumenta a temperatura dela. Você aumenta, digamos que a temperatura seja água, uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Aí você aquece para fazer seu chá até uma temperatura de 80 graus Celsius. Em algum momento, a água no estado líquido deixou de ser água no estado líquido? Não, apenas mudou a fase.
O que nós vamos ver nessa aula, que nós vamos iniciar agora, é as mudanças de fase que ocorrem numa dada substância e as variações das quantidades de calor que existem nela. Mas antes de fazer exercício, eu vou ensinar vocês a como montar esse gráfico. É melhor pegar papel e caneta, é melhor anotar corretamente, porque a análise desse gráfico vai ser fundamental para nós entendermos esses exercícios, tudo bem? Eu vou escrever aqui as mudanças de fase da água, tudo bem? Vamos lá. Normalmente nós vamos trabalhar com várias substâncias, mas a água é bem clássica, né? Porque a gente conhece os pontos de fusão, que é 0 graus Celsius, e ebulição, que é 100 graus Celsius. Mudança de fases da água. Vamos imaginar que eu tenho uma massa a uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. E eu quero esquentar essa água até uma temperatura final de 120 graus Celsius. Tudo bem? Como é que funcionaria esse gráfico aqui? Funciona da seguinte forma. Você vai ter um gráfico aqui de temperatura, um gráfico de tempo, por assim dizer. Que é o sentido da... Aliás, vou colocar aqui sentido do sistema, tudo bem? Vamos iniciar aqui. Quando você escreve esse gráfico, você tem que colocar todas as mudanças de fase que ocorrem com a água. Porque a água ela tem dois pontos específicos e conhecidos que vocês têm a obrigação de saber, que é o primeiro, que é o ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura na qual a água começa, olha as palavras que eu estou usando, a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido. E tem o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura na qual a água começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Tomem cuidado com isso que eu estou falando. Normalmente, quando você tem uma quantidade razoável de água, assim, ela não instantaneamente, quando chega a 0 graus Celsius, ela instantaneamente se transforma em líquido. Não. Você lembra do gelo no seu copo? Você coloca o gelo lá, depois ele começa a derreter, né? Fica um pouquinho de gelo lá dentro e água também. Então, o que acontece ali? Significa que lentamente a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Isso é muito importante. Porque enquanto ocorrem as mudanças de fase, a temperatura ela é constante. Como assim, Henrique? Vamos explicar isso aqui. Então, o gelo está em que temperatura? Obviamente, a menos 20 graus Celsius, a água está em que estado? Sólido, né? Menos 20 graus Celsius. Aí, o que vai acontecer? A água ela vai aquecer até chegar a que temperatura? 0 graus Celsius. Aí, o que vai acontecer aqui? Ela vai mudar de fase. Tudo bem? Quanto tempo ela vai levar? Ela vai levar algum tempo para isso acontecer, não é verdade? Aí, beleza. Aí, depois de toda a água, todo o gelo se transformar em água no estado líquido, ela começa a aumentar a temperatura até chegar em que momento? Até chegar a 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, ocorre mais uma coisa. O que acontece? Ela muda de fase de novo. Tudo bem? Ela começa a se transformar em estado gasoso. E depois que toda ela se transforma no estado gasoso, aumenta a temperatura de 120. Bora revisar aqui? A menos 20 graus Celsius, de menos 20 até 0, qual é o estado físico da água? Estado sólido. Porque, embora a temperatura esteja aumentando, ainda só existe estado sólido. Mas quando chega aqui a 0 graus Celsius, a água vai estar em que estado? Nesse momento aqui, sólido mais líquido. Aqui, vai estar em que estado? Lembrem bem que eu vou falar aqui. A água, ela está derretendo, o gelo está derretendo, transformando-se em água no estado líquido. Olha só essa frase que eu estou dizendo. Quando todo gelo derrete, quando todo gelo derrete, somente a partir desse momento é que a temperatura sobe de novo. Lembre disso, dessa regra bem simples. Se você tem um copo com gelo, qual a temperatura lá dentro? 0. Porque se você está vendo o copo com gelo, a temperatura é 0. Não importa o que aconteça, a temperatura não vai passar de 0. A temperatura só vai ser maior do que 0 quando todo o gelo começar a derreter. Quando todo o gelo derreter, perdão. Então, aqui nesse momento, todo o gelo derreteu. Aí o que acontece? Está em que estado agora? Está no estado líquido. Aqui, chegou a 100 graus Celsius. Qual vai ser o estado aqui? Eu tenho líquido mais gasoso. Lembre-se lá da água fervendo. E finalmente, depois que toda a água ferveu, evaporou, aquele vapor vai começar a esquentar. Então, aqui eu tenho estado gasoso. Em cada caso, meninos, eu tenho um calor específico. Eu tenho um calor. Eu tenho calor 1. Aqui eu tenho calor 2. Calor 3. Quantidade de calor 4. Quantidade de calor 5.
Essas mudanças de fase que estão ocorrendo nesse ponto e nesse ponto são parecidas com esse gráfico que nós já estudamos anteriormente. É o chamado calor sensível. Por que que esse calor 1, calor 3 e calor 5 são de calor sensível? Porque é uma reta inclinada. Nesse caso aqui, está mudando de fase? Não, é apenas um sólido esquentando. Aqui, na quantidade de calor 3, é apenas o líquido esquentando, e na quantidade de calor 4, é só o gás esquentando também. Então, na quantidade de calor 1, quanto que vai ser? Vai ser a massa multiplicado pelo calor específico do gelo, claro, né? Multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final 0 menos a inicial, que é menos 20. Quantidade de calor 3. Quantidade de calor 3 é a massa, a mesma massa, o mesmo bloco de gelo, né? Está transformando. Multiplicado pelo calor específico da água, no estado líquido. Multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 100 menos a inicial, que é 0. Henrique, o calor específico do gelo é no mesmo calor específico da água? O estado físico da substância determina o seu calor específico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para que um corpo aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. 1 grama de uma temperatura aumente em 1 grau Celsius. O calor específico da água no estado líquido, só para vocês terem uma ideia, é em torno de, na verdade, é 1 caloria por grama multiplicado por grau Celsius. Você pensa que é algo pouquinho, né? 1 caloria, né? Mas não, isso é muita energia. Pra vocês terem uma ideia, o calor específico do ferro é de 0,056 calorias por grama. É um número muito baixo. Não se preocupe em decorar essas coisas. O que significa isso? Significa que o ferro ele absorve calor rápido e libera calor rápido. A água, por outro lado, por ter calor específico tão alto, o que acontece? Ela absorve calor lentamente e também libera calor lentamente. É por isso que a nossa linda cidade de Manaus tem essa temperatura tão agradável no todinho. Por quê? Porque durante o dia a gente recebe bastante sol. O problema é que aqui é úmido pra caramba. Então, no final do dia, o que acontece? Aí, só à noite que a água começa a liberar o calor que está dentro dela. Aí fica mais quente ainda. Não é que é legal? Então, beleza. Quantidade de calor 5, o que é? É a massa multiplicado pelo calor específico do vapor, né? A água no estado de vapor, multiplicado pela variação de temperatura. Alguma dúvida no que eu falei aqui? Mas esses caras aqui são especiais. E esses dois. Isso aqui é calor específico que envolve o quê? Mudança de fase. Esse calor específico que envolve, que é paralelo, né, chamado de mudança de fase, é dado por uma fórmula. Quantidade de calor 2 é ml. No caso aqui, isso é calor latente de quê? Qual o nome dessa transformação? Do estado sólido para o estado líquido? Qual o nome da transformação? Fusão, né? Então, isso aqui é calor latente de fusão. E no caso 4 aqui, quantidade de calor 4 vai ser igual a quanto? É a massa multiplicada pelo calor latente. Calor latente passar de estado líquido para estado gasoso vai ser o quê? Vaporização. Ficou claro aqui a ideia? E vocês já aprenderam que para descobrir a quantidade de calor total do sistema, ou descobrir a massa do sistema, o que a gente sabe? Que o somatório das quantidades de calor no sistema é igual a 0. O somatório das quantidades... Já tinha estudado isso antes, né? O somatório das quantidades de calor no sistema tem que ser igual a quanto? 0. Ou seja, quantidade de calor 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Tem que ser tudo isso igual a 0. É assim que se faz as relações desse sistema. Ficou claro o que eu falei aqui? Bora fazer um exercício agora para ver como é que funciona esse caso aqui. Bora dar uma olhada nisso? Vamos lá.